15h. Agora, mudando de assunto, e eu vou bater um papo com o Dr. Pedro Quagliato, que é advogado e especialista em direito do consumidor, para que a gente bata um papo nesse relacionamento aí com o cliente mesmo. Empresas estão vendo seus nomes irem para nas listas do Procon e também em sites, empresas de reclamação de consumidores, então é preciso estar atento com essa imagem que a empresa passa para o cliente. É isso, né, doutor Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Acontece. É um prazer participar novamente. É isso, Giovana. O SAC, o Serviço de Atendimento do Consumidor, nada mais é do que o cartão de visitas da empresa. Então é fundamental que a empresa dê a atenção devida a isso para evitar problemas, processos, mas também, além disso, para passar uma imagem. 2h40, nós perdemos o contato com o Dr. Pedro. Acontece, né? Ao vivo tem dessas coisas, nós vamos restabelecer o contato. Dr. Pedro, restabelecemos. Consegue me ouvir? Consigo sim, Giovana. Obrigado. Pode continuar, por favor. O Serviço de Atendimento do Consumidor, ele é o cartão de visitas da empresa. Então, é fundamental que a empresa dê uma atenção devida a isso, investindo em treinamento, em capacitação e em tecnologia, para que esse saque seja o mais satisfatório possível aos seus consumidores. Quando a gente fala, doutor Pedro, de tecnologia, não tem como falar de serviço de atendimento ao consumidor e do próprio comércio em si, desse próprio serviço de vendas, sem falar da internet. O que, em certo ponto, prejudica um pouco quem continua fazendo esse comércio tete a tete, né? Esse comércio local, né? Ao vivo, em que a pessoa vai de forma presencial. Então, quando as pessoas ainda buscam esse atendimento presencial, elas são ainda mais exigentes com esse atendimento, né? Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre isso, porque nesse caso, essas empresas, independente de serem grandes lojas de departamento ou a pequena loja no centro da cidade, ela precisa se atentar ao tipo de atendimento que ela presta a esse consumidor desde o início da venda, né? Desde quando esse consumidor entra ali naquela loja. Exatamente, Giovana. Essa atenção ao serviço de atendimento ao consumidor, ela deve acontecer tanto no pré-venda como no pós-venda para os consumidores. E tanto nas vendas das lojas físicas como nas lojas virtuais, no e-commerce. Quando ele foi criado, quando a lei definiu os regulamentos e o funcionamento dos saques no Brasil, em 2008, já existia a internet, mas o volume de transações em e-commerce era infinitamente menor do que é hoje. Inclusive, os meios de serviços, dos serviços de atendimento aos consumidores, eles foram visivelmente ampliados, né? Em 2008 nós tínhamos o quê? O telemarketing, que era o 0800, que as pessoas ligavam para fazer as reclamações, as sugestões, raramente os elogios, infelizmente, mas hoje nós temos diversos canais, ferramentas que são utilizadas para essa finalidade. Nós temos WhatsApp, nós temos e-mail, nós temos chat e nós temos ainda o 0800. Então, é importante que as empresas a própria legislação, mas ela acompanhou esse desenvolvimento, mas é importante que as empresas também tenham essa mentalidade e essa preocupação em fornecer um serviço satisfatório, atencioso, que ouça as reclamações, que considere tudo que é colocado e que dê uma resposta num determinado prazo para os consumidores. Seja ela positiva ou negativa, nem sempre a demanda do consumidor ela pode ser atendida, nem sempre o consumidor tem razão, aquele ditado, né, que o cliente tem sempre razão, isso não acontece, tá? Mas a empresa dê a isso a devida atenção, porque fazendo isso, ela vai evitar problemas, processos no futuro. E quando a gente fala desse grande volume aí de vendas do comércio online, né, a gente sabe que isso cresceu assim de uma forma assustadora nos últimos anos. Inclusive, há plataformas como o Mercado Livre, a Shopee, que ganhou muito espaço, né? E muitas pessoas têm suas lojas ali, seu comércio. Muitas, inclusive, trabalham de maneira pessoa física, mas tem sua loja. Então, para aquele consumidor, isso independe. E esse cuidado
cuidado que o doutor citou em prestar esse bom atendimento, em dar esse suporte, né? A gente vê que, em muitas situações, isso não acontece nesse tipo de plataforma. Aqui vou abrir até um parênteses e colocar uma situação pessoal. A Shopee, por exemplo, realiza promoções relâmpago e lá as pessoas têm a possibilidade de fazer suas compras e a loja é quem disponibiliza quantos produtos daquele ela tem disponível para vender dentro daquele tempo destinado da promoção. E eu já passei por situações, em mais de uma ocasião, com diferentes tipos de produtos, de realizar a minha compra, que aquele vendedor disse que ele tinha para vender, e no final das contas, aliás, essa compra não foi enviada até mim. Então, é um transtorno porque seu dinheiro fica preso no cartão, demora um tempo para você ter esse crédito novamente, né? Em situações de sites como esse, há, por exemplo, cupons de desconto, de frete ofertados que esse cliente perde, independente se essa compra vai ser enviada ou não. Então, eu queria que o doutor falasse também em relação a esses lojistas, a esses comerciantes que às vezes pensam, mas eu vendo na pessoa física, então eu nem estou encarando, eu tenho só uma lojinha. Muita gente pensa isso em relação a comércio na internet, né, doutor Pedro? Pela lei, Giovana, só é obrigatório ter um serviço de atendimento ao consumidor em empresas que prestam serviços que são regulados pelo poder público. Então, aqui a gente está falando de telefonia, energia elétrica, água, luz, telefone e aviação civil. Porém, as empresas, elas têm a consciência e devem ter a consciência que, mesmo não sendo obrigadas a possuir um serviço de atendimento ao consumidor, é fundamental para ela, independentemente do porte da empresa, ter um serviço para dar informações, satisfações aos consumidores. Isso, muitas vezes, a gente sabe que problemas acontecem, especialmente no e-commerce, situações de logística, problemas do pagamento acabam acontecendo. Então, é fundamental para a empresa ter um ponto de contato, um meio de contato, um ou mais meios de contato, para poder esclarecer, atualizar os consumidores sobre o andamento daquela compra, daquele produto ou daquele serviço, para deixar o consumidor bem informado e até algumas vezes também evitar com que isso se transforme futuramente num processo, numa reclamação judicial. Isso pode ser evitado com um bom atendimento ao consumidor. Em relação geral, né, a esse relacionamento entre consumidor e entre o empresário, o lojista, quais são as principais queixas hoje, considerando esse volume muito grande no e-commerce, principalmente? Em relação às falhas nos serviços de atendimento ao consumidor, as queixas são muitas. A falta da divulgação de um número de contato ou de um e-mail ou de um chat de contato, a falta de conhecimento dos atendentes em relação ao produto ou ao serviço da empresa, o tempo de atendimento, o tempo de espera também é normalmente muito questionado, muito reclamado pelos consumidores e, finalmente, a resposta, a solução daquele problema, que, como eu disse, nem sempre precisa ser necessariamente o reembolso do consumidor, o ressarcimento do consumidor, mas ao menos um esclarecimento. Essas seriam as principais queixas e as principais falhas que as empresas têm nesse tipo de demanda. Dentro desse contexto, doutor Pedro, de uma maneira bem generalizada, a gente pode dizer que a comunicação assertiva é a chave de tudo, né? Porque mesmo que a empresa, e a gente sabe que existem falhas, né? Como o doutor bem pontuou, na logística, às vezes acontece realmente algum problema ali imprevisível, mas a chave do sucesso aí dessa empresa e desse relacionamento é realmente a boa comunicação, né? Giovana, nesses anos todos que nós atendemos empresas, assistindo, prestando suporte jurídico na relação das empresas com os consumidores, a gente tem percebido que muitas vezes o consumidor, o que ele quer a princípio é ser ouvido. Ele quer que a empresa tenha conhecimento da sua demanda, da sua reclamação, e que a empresa diga a ele, ok, nós sabemos e sentimos muito pelo que aconteceu, peça um pedido de desculpas. Por incrível que pareça, muitas vezes isso resolve a situação.
É lógico que, dependendo da situação, a empresa tem que analisar se vai dar algum tipo de ressarcimento ao consumidor, se vai devolver o produto, o dinheiro investido no produto, ou se eventualmente vai dar algum tipo de crédito para futuras compras, mas a empresa tem que ter a visão que essa situação na relação com o consumidor, o saque, é inclusive uma oportunidade de fidelização do cliente com a empresa. Se o cliente, o consumidor, perceber que a empresa é diligente, é rápida, é responsável e preocupada com a demanda, com a reclamação, há uma grande probabilidade de o cliente eventualmente se tornar fiel e fazer novas compras, aquisições com aquela empresa. Então, é uma questão de visualizar esse saque não só como algo obrigatório ou necessário, mas como uma oportunidade de estreitamento da relação entre a empresa e os clientes e os consumidores. A dica principal, então, doutor Pedro, seria para que as empresas investissem em um bom saque, em um atendimento ao cliente realmente efetivo, né, com profissionais capacitados, porque algo que o doutor citou e que me chamou a atenção como jornalista, porque recebemos muitas queixas, e também como parte da sociedade, é que realmente quando a gente precisa falar com alguma empresa, independente do tipo de serviço prestado, há inúmeros funcionários que não fazem ideia do que a gente está falando do outro lado da linha, né? Perfeito. Eu posso afirmar categoricamente que quanto mais a empresa investir em capacitação, treinamento e equipamentos do seu setor de serviço de atendimento ao consumidor, menos processos judiciais, demandas judiciais e PROCONs a empresa vai ter. Então, é uma questão que a empresa prefere gastar com advogados e com indenizações e ter um risco e um abalo considerável prejuízo à sua imagem, ou, por outro lado, investir mais no saque, que tenham pessoas capacitadas, treinadas, informadas, conhecedoras do produto da empresa e que ouçam a demanda do consumidor, dê a atenção, responda à solicitação. É isso que está faltando, é uma questão de comunicação e de mentalidade. Dr. Pedro Quagliato, advogado, especialista em direito do consumidor, falou um pouco mais sobre essa relação, esse processo de imagem, né, da empresa para com os consumidores. Dr. Pedro, uma excelente tarde, muito obrigada pela sua participação. Giovana, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar, contem comigo sempre que vocês precisarem. Muito obrigada.